E aí, tios, como é que vocês estão? De boas? Eu tava aqui tentando lembrar das minhas primeiras bikes, aquelas que marcaram a minha infância, a minha adolescência. Então acompanhe o vídeo aí que eu vou contar para vocês quais foram essas bikes. O mais engraçado que a primeira bike que eu tive, que eu tenho recordação assim, que eu gostava muito, nem era uma bicicleta, era uma Tonka da Troll. Quem não se lembra o que era a Tonka, vou colocar na imagem aí, ó, para vocês verem. Ó, dá uma olhada nessa foto aí, ó. Aí sou eu e o meu irmão, que tem uma pequena diferença de idade minha, ele é menos de 2 anos mais novo que eu. Só que eu já tinha uma Tonka, que era enorme, e ele tinha um velocípede pequenininho, um triciclinho pequeno, ele ficava todo apertadinho e eu na Tonka me sentindo o máximo. Quem não gostava muito dessa Tonka aí era o meu tio Carlos, porque ela tinha uma engrenagem tipo pedivela, corrente e tipo uma catraca no eixo traseiro, porque ela era tração traseira, né? E essa corrente, com o tempo, ela foi folgando ali nos encaixes de plástico e a corrente toda hora escapava. E esse meu tio, ele tinha que desmontar toda a parte de baixo dela para poder colocar a corrente de volta. Então ele ficava de saco cheio, porque toda hora o negócio escapava. E eu queria porque queria andar no negócio. Aí um belo dia, ele de saco cheio já, ele pegou e virou ela de ponta cabeça, pegou uma serrinha e cortou a parte de baixo dela todinha para poder ter acesso à corrente dela ali sem ter que desmontar tudo. E aí, beleza, aí tipo, de 10 em 10 minutos eu tava lá enchendo o saco, ele virava ela, arrumava a corrente, eu saía pela lã, escapava, ele ia lá arrumar, desse jeito. Aí um dia eu tava brincando com ela, e não sei porque eu precisei subir em casa pra banheiro, alguma coisa assim, e eu deixei ela na calçada, adivinha, né? Quando eu voltei, não tinha mais nada, nem cheiro da Tonka. E nessa época aí eu tinha o quê? 5, 6 anos, sei lá, por aí, nessa faixa. Eu sou de 70, então isso foi em 75, 76, por aí. Aí um pouco mais pra frente, a gente já tava morando numa outra casa. Esse episódio da Tonka foi na freguesia do Ó, em São Paulo. Aí um pouco mais pra frente, eu já tava morando numa outra casa, no mesmo bairro, se eu não me engano, mas numa outra casa. E eu ganhei do meu pai uma berlinetinha aro 16 azul. E eu me apaixonei pela bicicletinha. Logo no começo, assim, nos primeiros dias, sei lá, 3, 4 dias, mas na primeira semana, assim, eu já pedi para tirar aquelas rodinhas de apoio, né? Eu já tirou aquelas rodinhas, eu já comecei a pegar a manha da bicicletinha. Daqui a pouco eu já tava pulando, descendo guia, já tava dando cavalo de pau, já tava fazendo... Eu chegava nas esquinas e gostava de fazer a curva bem deitadinho, assim, porque eu vi os caras de moto fazendo isso. E eu queria fazer igual, aí de vez em quando o pedal batia no chão, eu capotava, mas era só alegria. Na sequência, eu já fui pegando as manhas da bicicletinha, pegando as manhas, daqui a pouco eu já estava colocando um tijolo, um bloco, um pedacinho de madeira, vinha com ela, pulava, batia assim, pulava, aí eu fui pegando o jeito, daqui a pouco eu coloquei um moleque para pular, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3, eu já estava pulando 3 moleques, eu estava com o quê? 8 anos de idade, mais ou menos, eu tinha uns 8, não tinha 9 ainda, isso foi em 78, mais ou menos, e eu já tava pulando 3 moleque deitado com a minha berlinetinha aro 16. Feliz pra caramba com ela, porque tinha lá no bairro, tinha uns caras, naquela época eles já eram meio aficionados por moto, e eles ficavam me incentivando. Pula mais um, pula mais um. Aí teve um que me deu um óculos, daqueles que tem um elástico assim, e eu colocava aquele óculos de moto, né? E eu já me achando o cara, né? Eu achava, eu sou bom pra caramba, até que um dia eu levei um capote. Eu saí esfregando no chão, ralei os cotovelos, ralei o peito, o joelho, ralei tudo, ralei o queixo. Mas eu não parei não, minha mãe fala, para com isso, menino, para com isso. Eu falei, não vou parar não, isso aqui eu gosto. Eu criança, nem sabia o que eu tava fazendo, mas era gostoso. Um belo dia, meu pai saiu pra ir, não sei, foi na padaria, não sei aonde, e a minha bicicleta ficava na garagem. Ele saiu com o carro, como ele achou que ele não ia demorar muito, ele nem fechou a garagem. Adivinha? Tchau, berlineta. Nunca mais vi aquela bicicletinha. Nessa época aí, meu pai estava passando por problemas na loja, estava meio complicada a situação lá, tal, problemas de grana, e aí nunca mais eu ganhei uma bicicleta dele. Aí já passando na passagem dos anos 70 para os anos 80, isso deve ter sido 80, 81, não lembro direito, eu devia ter uns 11 anos, eu acho. Eu já via que, como eu gostava muito de bicicleta, eu não tinha a bicicleta para chamar de minha, mas eu andava dos moleques na rua e tal. Aí mudamos pro Brás.
O Brás ali em São Paulo, é um bairro comercial, então tem poucas casas. Na época já não tinha muita casa, hoje então acho que não tem mais nada lá, só comércio. Então tinha pouca molecada na rua. O nosso ciclo de amizade era minúsculo, cara. Era tipo assim, 3, 4 moleque ali, 5 moleque, eu, meu irmão e tal. Então a gente não tinha muita informação do que estava acontecendo, vamos dizer assim, no mundo. Bom, naquela época não tinha celular, então hoje você pega o celular, você sabe o que está acontecendo lá no interior da Coreia. Mas naquela época você não sabia o que estava acontecendo no bairro do lado. Só que eu já percebi que tinha alguma coisa diferente acontecendo no mundo das bikes, porque eu gostava muito de ler aqueles gibis da Mônica e tal. Então de vez em quando eu via aquelas propagandas da Monark, não sei, da Caloi. Eu lembro que eu vi alguma coisa assim, nossa, que bicicleta diferente, nossa, que legal e tal. E também na mesma época, eu lembro de ter visto na televisão um programa de música, o pessoal cantando, e por trás, assim, ficava passando um cara com uma bicicleta diferente, um cara com skate, que eu nem sabia, pra você ver, naquela época eu não sabia nem o que era skate direito. Pra mim, eu via aqueles caras passando ali por trás com skate, pra mim era um patinete que o cara tinha tirado aquele apoio da frente, sabe? Aquele guidão. Então, pra mim, aquilo era um patinete sem guidão. E uma bicicleta diferente, uma bicicleta colorida, um quadro diferente, um cara com capacete. Falei, nossa, que legal. Só que a ficha não caía. Eu era muito criança, eu tinha 11 anos, 10 anos, sei lá. Então a ficha não caía. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente acontecendo, mas eu não entendia bem o que era. E como eu gostava muito de bicicleta, então eu reparava. Só que bicicleta pra mim era berlineta, monareta, barra forte, tigrão, Caloi 10, isso pra mim era bicicleta. Até que um dia eu tava dando um rolê ali, tava andando pelas calçadas ali perto de onde eu morava, ali no Brás. Daqui a pouco eu vejo de longe um moleque com uma moto, mas uma moto pequena, e o cara pedalando a moto. Eu falei, como assim? O cara tá pedalando uma moto? Aí que eu vi que era uma bicicleta que se parecia com uma moto. Aí eu fiquei louco, cara. Eu falei, que é isso? Corri atrás do moleque. O moleque acho que até pensou que eu ia roubar ele, mas a gente tinha a mesma idade. Eu falei assim, uma criança tá querendo roubar outra criança, né? Até que eu consegui chegar nele, e aí fui conversando com jeito, e perguntando sobre a bicicleta. Ele meio cabreiro, meio assim, o que esse cara tá querendo, né? E eu fui ali tirando algumas informações, e olhando e pedindo para dar uma volta. Ele meio, não, dá a volta não. Não, meu pai não deixa, tal. Até que eu fui conversando, até que ele deixou. E para mim subir na bicicleta, eu tive que encostar na guia para poder alcançar o banco, subir e começar a pedalar. E se eu não me engano, o freio dela, eu não lembro se era contra-pedal, eu sei que eu comecei a pedalar e eu não sabia como parar direito, e ele veio correndo, ele veio tipo, meio me segurando, com medo de eu sair correndo com a bicicleta. Foi muito engraçado. Foi aí que eu conheci a tal da BMX Super, né? A Monark BMX Super, mais conhecida como Tanquinho, né? Que hoje ela é cultuada aí por todo mundo. E todo mundo que gosta de bike, né? Dessa época aí do old school aí no Brasil, todo mundo cultua a Monark BMX Super, né? A Tanquinho. Aí beleza, esse moleque era o Ricardo Andrade, e aí a gente foi ficando amigo e tal. Aí eu fui na casa dele, que ele morava ali perto, numa vila que tinha ali. Ele vinha na minha casa, eu conheci os pais dele, ele conhecia os meus, então aí ficou beleza. Aí nós fizemos uma amizade bem legal. E aí foram aparecendo também, foi aparecendo assim, de repente aparecia mais uma BMX Pantera, que era novidade, lançamento. Era um filho de um grego que morava numa esquina que tinha uma loja ali, e de repente, o João, ele apareceu com a BMX Pantera, aí falou, nossa, que da hora, tal. Daqui a pouco apareceu um outro que tinha uma Caloi Cross Extra, entendeu? Aí daqui a pouco a gente viu um moleque com uma Extra Light, um filho de um burguesão que tinha lá, e daqui a pouco apareceu com a Extra Light. Aí a gente começou, tipo assim, entender o que era. Porque pra gente era só uma brincadeira, não tinha nada de esporte, era só brincadeira. E a gente fazia aquela brincadeira de colocar um tijolo, colocar uma madeira, bater, pular outra bicicleta, pular outro moleque e tentar subir guia, né? Porque a gente não tinha informação nenhuma. Era como eu falei, a gente não sabia o que estava acontecendo no bairro do lado. No Brasil já estava acontecendo alguma coisa, já tinha pistas, já tinha umas corridinhas de bike, entendeu? Já tinha uma galera meio que não se profissionalizando, mas já encarando aquilo como esporte. E a gente ali, já com 13 anos mais ou menos, 83, 84, com 13, 14 anos,
Eu ainda não entendi aquilo como um esporte, aquilo era uma brincadeira. Então essas bicicletas ficaram bem marcadas na minha cabeça, assim, a Tanquinho, a Pantera, a Starlight, a Extra, a minha primeira Monaretinha, a minha primeira Tonka, né, que foi a minha primeira experiência pedalando alguma coisa. Aí até que passou um dia, a BMX Tanquinho do Ricardo já não tinha mais nada de moto, a gente já tinha tirado o tanque, já tinha tirado o banco, a gente já estava tentando modificar ela para ela ficar parecida com uma Caloi, porque a gente percebeu que as Caloi é que eram as bikes legal, né? Aí ele ficou cantando o pai dele pegou e deu uma Caloi para ele. Até eu tenho uma foto nessa bicicleta, olha aí, ó. Aí ela já tá modificadinha, ela já tá com outra pintura, já tá com um guidãozinho caçola. Aí o que ele fez? Ele pegou e deu a Monark pra mim, aqui, esse tanquinho, né, que já não tinha mais tanquinho, tinha nada, ele pegou e me deu, pra gente poder pedalar junto, porque até então eu não tinha a minha bicicleta ainda, eu só ficava andando a bicicleta dos outros, Então quando ele deu essa bicicleta pra mim, cara, foi assim, caramba, tenho minha bicicleta, finalmente. Só que eu já tava toda ferrada, né, cara? Eu tentei colocar um garfo nela, eu tentei tirar aquele garfo duplo e colocar um garfo igual das Caloi que eu via, igual das Pantera. Aí não dava muito certo, porque a caixaria era muito grande. Aí eu cortei um pedacinho, aí a caixaria ficou folgada. Ou seja, eu caguei na bicicleta. E nessa época também, eu tentando arrumar essa bicicleta para andar, eu peguei e comecei a trabalhar numa lojinha que vendia retalhos de tecido lá, e eu consegui um dinheirinho, uma mixariazinha, e eu comprei uma Caloi para mim, usada, super usada, já bem arrebentada, eu comprei uma Caloizinha extra para mim. Aí eu peguei e dei a minha Monark, que eu tinha ganho do Ricardo, eu peguei e dei pro meu irmão, pro Tito, aquele que aparece na foto lá, no Velocípede lá, e eu com a Tonka. Eu dei para ele a BMX. E não é que um dia a gente tá andando ali na Celso Garcia, eu morava no Brás. Então tava eu e meu irmão Tito andando na Celso Garcia, eu com aquela Caloi toda arrebentada, ele com a Monark toda arrebentada, tudo cheio de jogo, tudo zoado. E não é que a gente toma um enquadro de uns moleque, cara, e os moleques tomaram a bicicleta do meu irmão, cara. Puta, que tristeza, cara, que tristeza. Ele ficou mó chateado. Então nós ficamos chateados pra caramba. Outra coisa que eu me recordo também, mais ou menos dessa época aí, de 83, 84, é que tava ali no AMB, tava rolando uma feira de das duas rodas, né? E também tinha uma apresentação da equipe Caloi. E o que a Caloi montou lá? Ela montou uma pista toda de madeira, parecia uma pista de bicicross. Nessa época a gente já tinha noção do que era o bicicross, porque a gente assistia os Chips, né? Se eu não me engano, já tinha aqueles álbuns de figurinha bicicross. Eu acho que já tinha saído alguma revista que a gente viu, então a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que era o bicicross, né? E aí meu pai levou a gente para ir nessa feira de duas rodas lá no AMB. E a Caloi tinha montado uma pista, só que de madeira. Então era umas rampas quadradas assim e tal, e era um circuitinho, aí você fazia uma fila e eles deixavam a gente andar nas bicicletas nessa pistinha. Só que naquela semana eu tinha arrumado uma briga com um amigo, e como eu nunca soube brigar, eu nunca fui carne de briga, em vez de eu dar um soco nele, eu dei um soco no poste, e eu tinha quebrado o meu dedo, quebrei esse dedo aqui. E foi bem nessa época que a gente foi nesse negócio no AMB. Aí eu fiquei na fila com o dedão, eu não lembro se estava enfaixado, se tinha uma tala, eu lembro que eu não tinha força na mão. E aí foi justo nesse dia que a gente foi lá e eu vi, eu lembro que eu vi o Volney, um que eu tenho assim, recordação perfeita era o Volney. Tinha um quarter pipezinho assim pequenininho, tipo de uma madeirite só assim, ele dava uns aériozinhos assim, aquilo pra mim. E nesse dia eu fui andar com a bicicleta lá nessa pistinha, quem disse que eu conseguia, cara? E eu, tipo assim, que se dane, eu vou andar. Então é uma coisa também que eu tenho bem assim na minha cabeça, bem nítido dessa época. Eu tentando andar com aquela bicicleta naquela pista, junto com aqueles caras tudo de uniforme da Caloi, vendo aquilo, porque eles saíam um na frente, a gente ia acompanhando. E quem disse que eu conseguia, cara? Eu não tinha força na mão. É uma lembrança legal e ao mesmo tempo um negócio doloroso, porque eu não consegui andar do jeito que tinha que andar ali, né? Na sequência seguida também a gente já descobriu que tinha uma pista do lado da AMB ali, tinha uma pista da Monark, onde hoje é o Sambódromo.
tinha uma pista bem legalzinha da Monarch, então a gente foi algumas vezes para lá. Muitas vezes eu fui a pé, eu matava a aula e saía do Brás e ia até lá no Sambódromo a pé para ver os caras andando. Eu lembro assim na época de ter visto o Píspico, o Volney novamente, o Tom, acho que eu vi o Itaquera, o Formiga, eu vi andando o falecido Formiga, e putz, aquilo era muito legal ver aquilo. Era um mundo, assim, pra mim, um mundo maravilhoso, aquele negócio de ver aqueles caras uniformizados, aquelas bikes legal pra caramba, e correndo, e treinando, e conversando. Aí de vez em quando eu conseguia fazer amizade com um, pegava o capacete, dava uma volta na pista e tal, e aquilo pra mim era um mundo da maravilha, né? Até que chegou ali pra 1985 para 86, eu não tenho a recordação exata, mas aí a gente mudou pra Coab. Meu pai comprou um apartamentinho lá na Coab e a gente foi morar lá, em Itaquera, São Paulo, né? E aí eu conheci mais de perto o Itaquera, lembro que na época eu conheci o Marcão, o Sardinha, Alemão, alguns caras que andavam bem lá na época, e eles chegavam no final de semana, um final de semana por mês, a avenida principal lá fechava e o Itaquera tinha feito um quarter, bem legalzinho o quarter. E a gente ia lá, via eles andando, daqui a pouco ele parava, a gente pegava e andava no quarter e tal. Mas aquele negócio, né? Minhas bicicletas sempre muito ruim, vivia mais tempo quebrada e tal. Nunca tinha dinheiro para ter uma bicicleta legal. Já trabalhava e tal, mas não conseguia evoluir o negócio como um esporte, porque as minhas bicicletas sempre eram muito ruins. E foi nessa época também, de 86 para 87, que tava aquela febre do skate. E eu comecei a andar de skate também, assim, eu andava de bike e andava de skate. Então eu fazia parte das duas tribos. Nessa época tinha aquela rixa, né, de skate com bike, e eu fazia parte das duas tribos. Nessa época eu conheci Lécio, Neguinho, conheci Botão, Banana, Poi, o Prego, uma galera que andava lá na Coab, e a gente fez uma amizade. Aí aos pouquinhos eu fui deixando de andar de bike para andar de skate. O skate era mais barato, eu não tinha carro, óbvio, eu não tinha nem carteira de motorista, eu tinha 17, 16 anos, e era mais fácil carregar o skate no ônibus do que a bicicleta. Então a gente ia muito para São Bernardo, ia para Santo André, ia como é que é aqui aí no centro de São Paulo, andar ali na Praça Roosevelt. Então aos pouquinhos eu fui deixando a bike de lado, mas eu nunca esquecia dela, né? Eu sempre tinha, quando eu via alguém andar de bike, eu pedia para dar uma volta e tal, mas eu foquei no skate. E eu andei muito de skate nessa época. Andei tanto que a bike acabou, tipo, eu desfiz da minha bicicleta, mas eu não tinha mais a bicicleta, mas a minha mente estava na bicicleta, mas eu andava muito de skate. Nessa época aí também, tinha o Sombra. O Sombra, ele trabalhava numa firma, ele tinha um caminhãozão baú, e a gente ia para São Bernardo de madrugada, ele enchia aquele caminhão de moleque, dentro do caminhão do baú, enchia de moleque, e a gente ia lá de Itaquera até São Bernardo do Campo, fazendo maior zona dentro daquele caminhão. Chegava lá, passava a madrugada inteira andando de skate, depois voltava todo mundo moído, e a nossa vida era essa, era bagunçar, zoar e andar de skate. Nessa época não tinha droga, sabe? Quando a gente ficava sabendo que um ou outro fumava maconha, a gente já, ei, sai pra lá, né? O nosso negócio é andar de skate. Depois a galera desandou, mas nessa época específica era tranquilo, não tinha... a nossa droga era o skate. Foi aí que em 1990 eu mudei para São José dos Campos, a minha família mudou para São José dos Campos, eu era solteiro, óbvio, eu já tinha ali meus 19, 20 anos, e aí a gente mudou para São José. Eu ainda estava andando muito de skate, eu estava andando um pouco no vertical, já tirava uns aériozinhos. O meu irmão Tito também andava bastante de skate. A gente era tipo carne e unha. O meu outro irmão, o mais novo, o Alex, ele não passou pro skate não, mas ele chegou a andar bastante de bike comigo também, o Alex. Mas aí essa história aí dos anos 90 pra frente eu vou deixar para outro vídeo, que é bem legal também. Foi quando eu voltei, eu saí do skate e voltei pra bike, mas isso aí eu vou deixar para um outro vídeo. Nesse vídeo é isso aí, a minha lembrança das minhas primeiras bicicletas, começando pela Tonka, que não era uma bicicleta, a Berlinetta, a BMX Tanquinho, que depois eu ganhei desse amigo meu, essa minha primeira Caloi Cross muito zoada e tal. Então a minha primeira lembrança é isso aí, e esse vídeo fica por aqui. Obrigado por vocês terem assistido aí. Se vocês quiserem comentar, vocês comentam aí embaixo.
compartilha com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E tamo junto, galera. Um abraço, tios! It sound right, boy.